A Anthropic, que é a empresa mãe da Cloud, fez um tweet mostrando todas as atualizações que eles fizeram no Cloud Design, tornando o Cloud Design a melhor ferramenta de design de todos os tempos. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todas as grandes atualizações que eles trouxeram, os novos recursos que foram implementados e todos os principais erros que foram resolvidos para essa ferramenta. Chegando aqui no website do Cloud Design, a gente já pode ver que tem uma percepção muito diferente da interface, ela ficou muito mais intuitiva, a gente já consegue ver aqui os principais produtos que a gente consegue criar com o Cloud Design. O principal deles é o slide, mas essa parte aqui de animação é completamente nova e o wireframe também, e ficam muito mais fáceis de usar agora direto no Cloud Design. Mas sendo direto ao ponto que todo mundo queria, foi resolvido, que é o gasto de tokens. Era muito comum você fazer um slide e você já ter todos os seus tokens do Cloud Design utilizados. Eles agora unificaram o seu uso de tokens com a sua conta do Cloud, então se você vem aqui em Usage, você vai ver que o seu limite de tokens é completamente igual ao seu limite de tokens do Cloud Code. Aqui eu estou mostrando para vocês. E isso deixa muito mais fácil de entender os seus limites. Agora, se a gente aqui dentro do aplicativo do Cloud vier para a parte de chat, você também pode utilizar o Cloud Design dentro do próprio aplicativo desktop do Cloud, o que deixa bem imersivo a experiência de você criar um novo design. Pouquíssima gente sabia que dava para utilizar o Cloud Design dentro do website do Cloud AI/Design, e eu acho que foi por isso que eles colocaram essa imersão aqui, porque é uma ferramenta muito útil. Eu acho hoje em dia a melhor ferramenta de design que a gente tem, mas com certeza eram poucas pessoas que sabiam que ela existia. Mas eu ainda prefiro utilizar o Cloud Design no próprio website porque isso me dá a acessibilidade de utilizar o Cloud em uma outra instância. Por exemplo, eu deixo o Cloud aqui aberto e eu consigo gerar o texto do meu slide enquanto o slide está sendo criado aqui no Cloud Design. Para deixar isso mais simples de entender, eu vou utilizar uma das minhas skills, a skill /AI Proposals. Eu tenho que escrever o barra para minha skill aparecer. E aqui no meu programa de transcrição de reuniões, eu vou pegar uma reunião que eu tive de uma proposta de um projeto de IA, eu vou copiar esse transcript e eu vou trazer aqui para o Cloud para essa skill transformar a transcrição da reunião numa proposta comercial que eu vou gerar lá no Cloud Design. Então essa skill aqui analisou toda a transcrição da chamada, ela confirmou algumas coisas comigo, eu falei que podia gerar, e ele gerou aqui todo o texto que vai se transformar em slides lá dentro do Cloud Design. Eu vou copiar aqui esse texto aqui já está num formato bem digerível para IA, que é o formato de Markdown. Deixei tudo aqui pronto e eu vou utilizar o meu Design System para gerar esse design. Esse daqui é o mesmo Design System que eu uso para todas as minhas outras apresentações. Eu vou pegar aqui uma apresentação de demo. Eu também criei essa apresentação aqui utilizando a mesma skill de AI Proposals que eu tenho aqui no Cloud. Essa daqui é só com um propósito demonstracional, é fingindo uma proposta para a Natália Beauty. E vindo aqui para a apresentação que a gente acabou de gerar, eu vou mostrar as atualizações do Cloud Design para vocês. Primeiro de tudo, agora a gente tem essa funcionalidade de Speaker Notes, que é o que você espera quando você tem uma ferramenta de slides. Basicamente, se você juntar com essa funcionalidade aqui de apresentar nessa janela, você tem aqui o tempo cronometrado dessa apresentação junto com a leitura para você fazer a leitura dos slides enquanto você apresenta para alguém, como se fosse uma espécie de teleprompter. E agora, clicando aqui em Edit, e referenciando um elemento que a gente quer editar, a gente consegue fazer a edição do elemento dentro do próprio aplicativo do Cloud Design, o que era muito mal utilizado antes e ficava para trás de todas as outras ferramentas de design. Ferramentas de design que exploraram isso lá atrás, como por exemplo o Canva, começaram a se destacar nesse mercado. Por muito tempo a gente era refém só do PowerPoint para fazer isso, mas eu acho que todas essas funcionalidades e essa leitura de mercado que o Cloud Design tem é o que vai fazer essas ferramentas ficarem cada vez mais escassas e menos presentes no nosso dia a dia. Um dos principais recursos nessa atualização é que agora você pode pegar os conectores do Cloud. Se você vir aqui nos seus conectores, todos os conectores que você tem no Cloud, eles já estão integrados aqui dentro do Cloud Design. Isso daí faz parte do programa de unificação deles, que não só mais unifica em tokens, mas também nas ferramentas que você tinha acesso. E por que isso é importante? Porque se você vier aqui nos conectores, você vê que eu tenho o conector do Higgsfield ligado. O Higgsfield é essa ferramenta de geração de imagens e vídeo com IA. Na verdade, hoje em dia eles conseguem entregar tudo, até geração de áudio com IA, mas ele agrega todos os modelos de geração de imagem e vídeo que existem no planeta. Isso é definitivamente uma das coisas que agrega mais valor às suas apresentações. Em determinados casos, eu tenho vários exemplos disso daqui. E para você conectar o Higgsfield junto com o Cloud, você precisa vir aqui em conectores, você vem em adicionar conector e você adiciona um conector personalizado. Eu vou dar o nome dele de Higgsfield. Então você volta aqui no site do Higgsfield e você vai ter essa opção de MCP e CLI. Você clica aqui e aqui na parte do MCP você vai ter esse link para você copiar. Esse é o link que você deve colocar aqui dentro do MCP do Higgsfield.
Para você utilizar esse conector, você precisa ter uma assinatura no Higgsfield. Esses daqui são os valores de assinatura. Eles ficam muito mais baratos no plano anual, porque você não tem a opção de utilizar uma assinatura menor no plano mensal. Então, o plano anual desse Plus aqui fica bem vantajoso, é o valor de $39. Para muita gente, esse valor de $39 fica bastante salgado, principalmente para quem está tirando uma empresa do zero e ainda não sabe muito bem como explorar IA, mas tenha em mente que esse tipo de assinatura aqui vai te salvar dezenas de milhares de reais por ano se você contratasse um design para fazer essas artes. Eu utilizo o Higgsfield ao invés de ir direto no GPT ou no Gemini para gerar as imagens, porque como um agregador, ou seja, como uma ferramenta intermediadora, o Higgsfield tem esse poder de injetar alguns prompts invisíveis para que a geração da imagem fique melhor, coisas que a gente não tem o conhecimento de design para gerar imagens de tanta qualidade. Se você utiliza direto no GPT, você vê que algumas vezes a imagem fica sem qualidade, você tem que dar várias dicas no prompt que só um designer saberia fazer, como por exemplo, gere uma imagem em 4K com uma lente da Sony 7FX, enfim, um monte de coisa que eu não entendo, porque eu não entendo nada de design. Imagina instruir alguém ou uma IA sobre geração de imagens com conhecimento de design. Voltando aqui para o Cloud Design, a parte principal que é do Design System, eu vou mostrar para vocês como criar o seu próprio Design System. A maioria das pessoas que tentam criar um Design System, seja no Cloud Design ou qualquer outra ferramenta de design, sofrem da mesma dor que eu, provavelmente, que é escolher todos os seus recursos de design. Escolher a paleta de cores, escolher a tipografia, é sempre muito difícil tirar alguma coisa do 0 para o 1. Eu sei que muitos empreendedores têm essa ressonância de tirar uma ideia do 0 para o 1, mas é muito mais rápido você chegar do 0 para o 1 se você copia a ideia de alguém. Isso em todos os outros aspectos da vida. Então eu gosto muito de utilizar essa ferramenta aqui que é o Pinterest. Ela me dá muita referência de coisa visual, muita coisa de design, principalmente design de apresentações. Se você ver aqui na minha página principal do Pinterest, eu já tenho um design de apresentação. Abrindo aqui esse design de apresentação, ele me dá ainda mais referências. Eu gostei bastante dessa daqui, eu vou abrir para vocês. Essa daqui foi a apresentação que eu escolhi. Eu acho que se eu der um pouco mais de zoom, ele perde a qualidade, mas eu espero que esteja dando para ver, ou pelo menos conceber a ideia do que é essa apresentação, né? Eu vou pegar aqui essa apresentação, eu vou trazer para o Cloud Code, eu vou colocar uma pasta aqui para ele criar esse Design System. Vou colocar Design System Demo YouTube, vou criar a pasta. Eu dei aqui esse rápido comando, cria uma pasta de Design System para eu criar meu Design System no Cloud Design, inspirado nessa apresentação. Mesma paleta de cores, tipografia, elemento, você pode mudar. Você pode fazer o ajuste se você quiser, você pode falar que sua paleta de cores vai ser um pouco mais azulada, etc. Isso aqui fica realmente para sua criatividade. Isso daqui é uma tarefa que vale muito a pena você utilizar o máximo esforço do Cloud Code, porque basicamente você vai querer o máximo de fidelidade possível e utilizar o modo de planejamento para que o Cloud te faça algumas entrevistas para ele minimizar aquela lacuna entre o que você está pensando e o que ele deve construir. Isso daqui é sempre muito importante. Na verdade, é até uma maneira de você reduzir o seu custo de tokens. Eu vou colocar aqui no esforço mais baixo de todos e eu vou pedir para ele ignorar as permissões, porque não está se passando nada pela minha cabeça. Eu só quero criar esse Design System aqui para vocês, para mostrar como é lá dentro do Cloud Design. Beleza, pessoal, ele deixou pronto aqui para mim a pasta de Design System para eu colocar lá dentro do Cloud Design. Eu tenho que entrar aqui nas pastas do meu computador e ver onde está a pasta desse projeto. Eu utilizei essa pasta aqui, Design System, e aqui dentro está o Design System. O que eu vou fazer agora é vir para o Cloud Design e eu vou vir aqui em Create e eu vou criar aqui mesmo, ao invés de criar com o Cloud Code. Eu vi que essa maneira aqui performa muito melhor e eu consigo usar de uma maneira muito mais flexível. Se a gente utilizar dessa maneira que eu fiz aqui com vocês, Cloud Code, a gente pode passar por todo um processo de entrevista, você consegue personalizar bem mais. Então você vai dar um nome para o seu Design System, eu vou colocar Demo YouTube, eu não vou colocar nenhuma nota adicional, mas o que eu vou fazer é colocar aqui o arquivo do computador. Então deixa eu arrastar essa pastinha para cá. E eu vou colocar em continuar para gerar o Design System. Ele fala que leva um tempo de talvez 5 minutos para gerar esse design. Eu vou clicar aqui em gerar e eu já trago o resultado para vocês. Levou menos de 5 minutos para ele chegar nesse design e olha a sacanagem que é isso. Isso daqui tá uma sacanagem de bom, esse design. Tá bom pra caramba. Eu acho que essas cores aqui um pouco mais terrosas ampliam um pouco mais da percepção de valor, entende? É muito mais atrelado a algo de luxo. Eu não gosto muito disso nas minhas marcas. Eu gosto mais da conexão e confiabilidade, é por isso que eu uso muito do azul. Mas isso quer dizer que a gente já consegue utilizar esse Design System aqui dentro do Cloud Design. E abrindo aqui o Prestige Design System, se eu abaixar aqui a tela, a gente consegue fazer alterações também no Design System. Ele tem esse botão de Edit, ele basicamente vai listar pra gente tudo como tá agora, né? Então aqui eu vejo as cores, se eu quiser mudar a cor levemente, basta eu dar um comando aqui,
quero que você mude a cor para XYZ, ou você pode utilizar o comando de voz, que é bem eficiente, na verdade. Mas como design é um trabalho contínuo, você vai sempre querer evoluir o design da sua marca, é interessante você sempre buscar por novas referências aqui no Pinterest e ficar aprimorando o seu design system nessa aba aqui do Cloud Design. Para a gente utilizar esse design system, a gente precisa habilitar essa caixinha aqui de publicado, e uma vez que a gente tem isso publicado, a gente volta aqui para a página inicial do Cloud Design e eu escolho aqui o Prestige Design System que eu acabei de utilizar. Eu vou falar, crie um simples slide de 4 páginas sobre a vida das estrelas. Vou dar play e eu vou trazer o resultado aqui para vocês. E olha só, pessoal, aqui a gente tem o nosso slide sobre a vida das estrelas. Eu gostei muito desse design system, mas deixa eu mostrar aqui para vocês. É um slide bem simples, né? Ele só trouxe aqui 3 etapas, trouxe uma frase e trouxe aqui alguns números pra gente. Se eu quiser exportar esse slide, eu clico aqui no botão de Share e aqui em Export. Tá muito mais simples essa exportação e como eu falei para vocês, a gente tem a opção de exportar para PowerPoints também. Se você fizer isso, eu recomendo que você utilize essa função aqui, Editable Custom Fonts. Ele recomenda o Universal Fonts, mas eu recomendo que você utilize a Custom Fonts. Isso porque todo o trabalho de tipografia que você teve para pesquisar ou você mesmo vir com a ideia da sua tipografia, isso vai garantir que a sua tipografia vá para o PowerPoint com total fidelidade. E se você quiser se aprofundar ainda mais nessa parte de design, eu tenho uma aula aqui no meu canal do YouTube, Domínio 6 Níveis de Design. Eu mostro como basicamente eu faço esses sites 100% animados aqui com o Cloud e outras ferramentas de IA. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Deixa o like aí para fortalecer o canal e também se inscreve para receber mais vídeos como esse. E se você estiver interessado em construir sistemas de IA, seja para sua empresa ou para a empresa de outras pessoas, para ganhar dinheiro por esses sistemas, eu te recomendo fazer parte da comunidade AI Makers Club. Aqui eu tenho todos os sistemas de IA que eu já construí na minha vida. Foram mais de 60 sistemas, estão todos aqui na minha biblioteca, além de te dar acesso a todos os meus cursos exclusivos. Eu também tenho eventos diários aqui na comunidade. A gente tem uma live de suporte diário todos os dias, 11 da manhã, onde a gente só sai quando resolver o seu problema no seu projeto de IA. E a gente também tem mentorias semanalmente. Quarta-feira comigo, falando sobre empreendedorismo e IA. E sexta-feira, onde os membros da comunidade apresentam a história de sucesso deles com IA. Eu tenho algumas histórias para mostrar aqui para vocês. São centenas delas. Alguns membros conseguiram fechar projetos por valores muito bons. Mas isso depende muito da sua estratégia, o que você vendeu e por quanto tempo a entrega. E a gente, obviamente, também conecta esses membros aqui. Muitas parcerias e muitas sociedades surgiram daqui. Mas principalmente a gente conecta donos de empresa com engenheiros de IA para fazerem projetos juntos. Então é isso, se você gostou da comunidade, assina a comunidade aqui no link que eu deixo na descrição do vídeo.